Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do Café com Estética. E aqui nós vamos falar sobre a estética integrativa, aquela estética que cuida do nosso paciente de dentro para fora. E também sobre nossa missão de estética, de cuidar da beleza e também da saúde do nosso paciente e sobre fé. O tema de hoje é a minha real opinião sobre os atuais tratamentos de melasma. E eu quero iniciar hoje falando um pouquinho do fé, esse fé aqui do café. E é uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor, e para hoje eu escolhi Romanos 8:28, que diz o seguinte: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em outras versões diz assim: Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu escolhi esse capítulo primeiro porque fala que todas as coisas cooperam para o bem. E às vezes, quando algo de ruim acontece, que nós achamos que é ruim, nós não conseguimos ver que Deus está nessas coisas também. Muitas vezes nós procrastinamos de resolver as coisas e Deus está vendo, Ele sabe que é melhor resolver agora, talvez antes que sua bênção chegue, porque depois lá pra frente vai ser mais difícil de resolver, vai ser mais penoso, vai ser mais doloroso. E muitas vezes nós costumamos falar assim, ai, Deus castiga. Não, Deus não castiga. Ele pega dessas coisas ruins e faz coisas boas. E você pode ter certeza que toda vez que você não agir para você resolver algo que precisa ser resolvido, Ele vai te ajudar com isso. Então ele pega todas as coisas e coopera para o bem daqueles que foram chamados pelo Senhor, tá? E a segunda coisa que eu amo desse versículo é que fala de propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Deus, quando nos deu o sopro da vida, Ele colocou dentro de nós uma missão linda, que é você que precisa fazer. Essa missão, esse propósito, ele está alinhado a todas as suas habilidades naturais. Então, tudo aquilo que você olha e você fala, nossa, eu sou bom nisso, está relacionado ao propósito que Deus te criou e te chamou para fazer. Nós falamos muito pouco de propósito. Eu acho que a busca do ser humano para saber qual é o seu propósito é muito pequena. E algo que na minha vida aconteceu que mudou muito a minha forma de viver foi descobrir o meu propósito. Depois que eu entendi qual era o meu propósito, eu passei a viver uma plenitude. Eu passei a me sentir muito mais feliz, uma alegria que realmente completa meu coração e que me enche. Mas por que eu tô falando tudo isso? Quando eu descobri o meu propósito de vida, eu mudei até a forma de tratar a estética. Eu consegui entender que meu propósito não era só melhorar a beleza da minha paciente, mas também a saúde dela. Quando eu compreendi o propósito que Deus tinha na minha vida, deixou de ser somente tratar com a beleza, mas sim com tudo aquilo que o paciente precisa, levar para ele conhecimento, fazer ele entender que ele é um ser triuno, que ele tem um espírito, uma alma e um corpo, e tratar ele dessa forma. Isso fez com que aumentasse a minha quantidade de atendimentos, que aumentasse o meu prazer em ser esteticista, em levar isso para o paciente e a fidelização do meu paciente em si. Bom, então essa era a palavrinha de fé hoje, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito. Não se esqueça, tá? Se você está passando por aquela fase, deve estar dizendo assim, nossa, logo agora foi acontecer isso? Justo agora? Sim, é a hora de Deus de resolver a sua vida para que você possa ir para o próximo passo e a sua bênção está perto. Agora, quero fazer um pedidinho para você. Se você é profissional de estética e está aqui nessa live comigo, encaminhe essa live para outras profissionais assim como você, se você acha que é interessante que elas vão aprender sobre o melasma aqui. Se você não é profissional da estética, mas conhece uma esteticista, envia também, porque eu tenho certeza que falando de melasma é um tema bastante que dá muita insegurança nas profissionais, eu tenho certeza que vai acrescentar. Hoje eu quero falar sobre a minha real opinião dos tratamentos atuais e quero deixar 3 dicas do que eu fiz, 3 atitudes que eu tomei para mudar a minha realidade como profissional, certo? Bom, vamos lá.
Se você vai anotar, agora é hora de você pegar um papel e uma caneta e vamos falar dos assuntinhos aqui. O que nós sempre ouvimos falar quando se ouve falar de melasma? Nós aprendemos 3 coisas básicas, né? Que é do sol, melasma vem do sol, melasma é genético e melasma é hormonal. Quando nós vamos elaborar um tratamento de melasma, nós acabamos nos baseando somente que o melasma vem do sol. Por que eu digo isso? Porque nós vamos lá elaborar o nosso tratamento, nós passamos para a nossa paciente protetor solar de fator alto, com PPD alto, indicamos o uso a cada 2 ou 3 horas, passamos um home care geralmente com clareadores noturnos e geralmente o paciente não está em condição de receber esse clareador noturno. Muitas profissionais já orientam o uso dos antioxidantes, que também a maior parte dos pacientes não está pronto, não está preparado para usar esse antioxidante, então o resultado vai ser muito pequeno. E preparamos as nossas sessões em cabine, que geralmente se resume em limpeza de pele, o pré-peeling e o peeling, e repetimos isso. Na semana passada, eu atendi uma paciente aqui que ela chegou me contando uma história. Ela foi numa clínica aqui na cidade, ela fez esse procedimento. Eu tenho certeza que a profissional aplicou isso de forma minuciosa, ela fez da forma correta e acontece que essa paciente ficou apenas 1 semana com o rosto claro. Gente, triste, né? Apenas 1 semana com o rosto sem melasma. Então, ela retornou nessa profissional e perguntou, né, qual o problema, o que está acontecendo, por que não tá legal, por que escureceu de novo, né? E essa profissional falou o seguinte: olha, eu acredito que o seu melasma seja hormonal, então eu preciso que você faça alguns exames para a gente descobrir o quê. Mas infelizmente essa profissional não passou quais exames deveriam ser feitos e se passasse talvez não saberia interpretar, não saberia ver quais são os níveis ideais. E sim, nós podemos solicitar exames laboratoriais sim, e nós devemos saber interpretar isso. Melasma dá para se ver sim em exames não só hormonais, em vários exames laboratoriais nós conseguimos identificar a raiz do melasma. Então, o que acontece? Qual que é o maior problema? É que quando nós aprendemos a tratar melasma, nós fazemos esses cursos, geralmente eles nos mostram um pouco de teoria, geralmente melanogênese e os benefícios do melanócito, mas não nos falam qual é a raiz do melasma de fato. Geralmente o que nós aprendemos é ser aplicadoras de kits caros. É isso. Nos mostram lá um pouco de teoria e no final das contas, aplica este passo a passo, que geralmente tem ácidos, você vai lá, faz a descamação da pele do seu paciente e no final se resume em aplicar kits caros. Aí você vai e aplica esses kits caros que vai fazer escamação, a paciente volta reclamando do efeito rebote e migramos para outro curso que vai nos ensinar a tratar com outro kit caro. E aquele kit anterior vai ficar ali abandonado em cabine, vai ficar ali. Infelizmente, muitas vezes a gente perde por validade e tudo isso, a nossa lucratividade está indo pelo ralo. E no final das contas, resolve o quê? Nada. E vamos perdendo a confiança do nosso paciente porque estamos ali sempre tentando dar um jeitinho. Acho que esse kit é melhor e tal. Mas vamos lá. Se o melasma é do sol, genético e hormonal, não é passando creme no rosto que nós vamos resolver um problema hormonal. Vocês concordam comigo? Já pararam para pensar nisso? Pois é. Além desses kits caros, ainda nos ensinam a usar alguns produtos que geralmente são antioxidantes, como eu já falei antioxidante, o paciente precisa estar preparado para receber, ele tem que estar com o corpo preparado, ele tem que estar bem para receber, e geralmente funciona assim. A professora, ela é uma indicadora, ela vai pedir para você mandar fazer numa farmácia lá não sei aonde, eu moro no Mato Grosso, geralmente é São Paulo, Rio de Janeiro.
eu vou pagar caríssimo nesse produto, não sei o que tem dentro, ainda vou ter que pagar frete, vou ter que pagar imposto e a nossa lucratividade vai embora. Então são questionamentos que eu quero trazer para você, para que você comece a analisar como que você está tratando esse melasma e tudo aquilo que a gente passa. Agora eu quero levantar outra coisa que era sempre algo que eu pensava muito bem. Vamos imaginar o melasma solar, certo? Se melasma realmente vem do Sol. Vamos imaginar o planeta Terra, certo? Ali. Você imagina ele em relação ao sistema solar, imagina ali o meridiano de Greenwich, imagina tudo aquilo que a gente aprendeu lá em geografia. Vocês lembram disso, gente? Eu amava geografia. Mas aonde eu quero chegar com isso? Se realmente o melasma vem do Sol, por que existem muitas pessoas que estão ao seu redor, que têm a mesma incidência de luz que você nessa cara, que geralmente não usam protetor solar e não tem melasma? É de explodir a cabeça, né, gente? Então vamos lá. Quantas pessoas vocês conhecem que não têm melasma e que nem usam protetor solar? Então, se fosse do Sol de fato, o Sol que você pega e essa pessoa aí do seu lado pega, teria que manchar todo mundo. Vocês não concordam com isso? Por que que só algumas pessoas são premiadas em receber manchas no rosto? Será que o Sol acordou de mau humor e disse: eu vou dar melasma pra você? Não, você não foi uma escolhida para ter melasma, ou a sua paciente não foi uma escolhida para ter melasma. Só que nós estamos falando isso para os nossos pacientes o tempo todo, que melasma vem do Sol. Porque antigamente você pegou Sol, é Sol antigo. Não faz sentido, gente, não faz sentido. Quando nós paramos para analisar essas coisas e nós entendemos que não é assim que funciona, você até sai da cilada de ficar comprando kits caros, kits famosos, que daí você vê que não faz sentido gastar muito dinheiro com produtos. Produto é importante, lógico, não estou dizendo que não é. Mas o que eu quero dizer é que precisa ser tratado da raiz, porque tudo na vida tem um porquê. O melasma também tem um porquê. Com certeza não é disso que nos falam. E, gente, quem que vai tratar hormônios passando creme na cara? Não existe isso. Então, quando nós paramos para analisar e a gente percebe esses detalhes que muitas vezes eles estão ali, mas a gente não está conseguindo identificar de forma certa, nós vemos que não é assim, que está errado isso que nos foi vendido até hoje, que nos foi colocado até hoje. Existem outras realidades por trás disso tudo que infelizmente nós não fomos ensinados a ver. Nós não fomos ensinados a compreender que aquilo ali não é dessa forma. Então, é isso que eu quero fazer nesse Café com Estética. É mostrar o outro lado da moeda. É mostrar os porquês das coisas. É tentar desmistificar algumas coisas. E, na hora de elaborarmos os tratamentos, a gente só pensa nisso, né? A gente vai lá, faz o tratamento, passa o kit caro e, no final das contas, gera uma certa descamação e depois, infelizmente, como vai ser com essa paciente que eu estava contando para vocês, que esteve aqui na semana passada, vai manchar de novo. E quando questionar, infelizmente nós não fomos ensinados a entender. E é essa a realidade que eu gostaria que mudasse. Nós esteticistas precisamos entender o uso, a ação de cada coisa. Nós precisamos entender o que passar e quando passar, porque mais importante do que passar é quando passar. Quando o paciente está pronto para receber? Quando o paciente realmente vai dar resultado? Ele precisa estar preparado e não é fazendo um pré-peeling que vai preparar o paciente. Melasma vem de dentro. Toda disfunção estética é um preditor de doenças. Então, se ela está te marcando uma doença futura, oi Pri, oh beleza, ansiosa por sua aula, que bom Priscila. E eu ansiosa também, gente, para começar. Se nós conseguirmos entender de que toda disfunção estética é a primeira fase do adoecimento, nós vamos conseguir mudar a realidade das nossas pacientes. Aí volta para aquilo que eu estava falando lá no começo da live de propósito. Nós temos que ter o propósito de mudar a vida do nosso paciente, não somente de passar produtos para que ela use em home care. Claro, isso tudo é muito importante, mas nós podemos mudar a vida da nossa paciente, a qualidade de vida da nossa paciente. Tratar uma disfunção estética dessa forma que eu estou falando
falando para vocês, tratar o melasma, nós mudamos a qualidade de vida delas em todas as formas. Duas coisas eu tenho certeza. A pessoa que tem melasma, ela tem além disso cansaço e ela tem irritabilidade. Pode perguntar. A sua paciente de melasma, você pode conversar com ela, ela vai ter vários sintomas que não estão associados, enfim, à disfunção da pele, não é só uma desidratação nem nada disso. Mas coisas internas que fazem manifestar, porque o melasma, toda disfunção estética é a primeira fase do adoecimento. Quanto às indicações de antioxidante no tratamento de melasma, eu acho que é um produto importante sim, porém, geralmente quando nós vamos fazer uma indicação é um produto pronto. Ele vem pronto ali no potinho do kit tal, ou que nem eu falei para vocês, da indicadora tal, que você vai mandar vir de longe, vai pagar frete, vai pagar imposto, e você nem sabe o que tem ali dentro. E uma vez aconteceu isso comigo, uma paciente me perguntou assim, tá, mas o que é isso aqui? E o que tem aqui dentro? E como que isso vai agir no meu corpo? Gente, minha cara caiu, sem brincadeira, minha cara caiu. Eu não sabia o que responder. Eu fiquei besta, assim, sabe? Eu falei, gente, agora o que eu vou falar para essa paciente? Eu realmente não sabia o que tinha ali dentro, eu não sabia como que ia agir, porque geralmente nos rótulos não vem escrito o que tem. Então, nesse dia, eu entendi que a responsabilidade de tratar a minha paciente era minha obrigação de mudar a realidade daquela paciente, era minha obrigação de mudar a forma com que eu tratava. Porque o kit da Prof. Fulana, ele foi desenvolvido pensando em alguém, mas a nossa estética não pode ser receita de bolo. As pacientes de vocês são todas iguais? Os hábitos de vida são todos iguais? Elas apresentam os mesmos sintomas? Acho que não, né, gente? É muito difícil, ninguém é igual a ninguém. E existem inúmeras raízes do melasma, inúmeras. E cada uma delas é uma forma de tratar diferente. Não existe receita de bolo. Estética não tem receita de bolo. Nós precisamos olhar o paciente como um único. E assim se vai muito dinheiro que a gente perde, infelizmente, com esses kits caros, sendo que o produto é importante sim, mas não é o mais importante. Você consegue tratar o melasma com aquilo que você tem aí em sua cabine, com aquilo que você já comprou, desde que você saiba quando usar. E eu gostaria de falar com vocês sobre 3 coisas que mudaram depois que essa paciente me questionou, né, o que tem aqui dentro e como vai agir no meu corpo. Isso foi um estalo, foi uma virada de chave. Eu tomei 3 atitudes para mudar minha vida. E a primeira delas eu investi em conhecimento. Gente, conhecimento é o nosso principal ativo. O seu principal ativo não é a radiofrequência que você tem aí na sua cabine, não é a sua ultrassom, não. O seu principal ativo é o seu conhecimento, porque é ele quem vai fazer com que você mostre para sua paciente aquilo que você sabe de fato. O conhecimento é quem vai fazer com que você elabore o tratamento certo. Não adianta você ter o kit mais caro, o melhor produto, mais revolucionário, o ativo, o clareador, não sei qual, não importa se você não souber quando aplicar e nem por que aplicar. Sim, investir em conhecimento, porém, eu mesma já disse a recém que a maior parte dos cursos de estética que nós temos hoje, principalmente do melasma, nos ensinam a aplicar kits específicos, que são kits caros. Então, fiz inúmeros cursos de melasma, mas o que eu fiz foi buscar, depois que eu compreendi a raiz do melasma, e essa foi a chave mestra para mim mudar os meus tratamentos, eu comecei a fazer outros cursos por fora, e eu ia linkando isso no melasma. Eu estudava muitos artigos científicos, em português eu não achei muita coisa, porque realmente quando você busca melasma em português, é isso, é falar de melanogênese, é falar de produtos em si, de sol, e a gente já conversou sobre o sol e eu acho que deu aí uma explodida na cabeça para começar a analisar que o sol não é o tão vilão assim, né? De uma vez que nós estamos adoecendo até por falta de vitamina D, e é esse sol que nos fornece essa vitamina D. Então,
comecei a procurar artigos científicos em outros idiomas e eu tive essa virada de chave, foi aí que eu compreendi a raiz do melasma e comecei a estudar sobre essa raiz. Então eu não me prendi somente a estudar sobre o melasma e fui linkando isso. Quando eu compreendi a raiz do melasma, eu passei a fazer cursos que começavam a me levar para outro nível. Então o curso não era sobre o melasma, mas era sobre algum item da raiz, eu ia fazer. Aproveitava tudo? Não. Gastei muito tempo e dinheiro com isso? Sim, gastei. Só que tudo aquilo que eu aproveitei, eu pegava, linkava e colocava isso no melasma. Aí começou a surgir inúmeras pacientes e cada paciente tinha uma raiz diferente. Uma era isso, outra era aquilo, porque como eu já falei para vocês, como a gente já sabe, não é receita de bolo, nem todo mundo é igual. Só que isso foi me obrigando a buscar cada vez mais conhecimento e ir atrás cada vez de mais informação. Então eu tenho aí catalogado muitas raízes de melasma e como tratar cada uma delas. E como o paciente foi reagindo, cada paciente reage de uma forma diferente. Então eu investi muito em conhecimento e colocar isso tudo dentro do melasma e não tratar somente o melasma a nível de pele. A segunda coisa que eu fiz, que eu achei que mudou bastante, que me elevou de patamar, inclusive na hora de ganhar a confiança do meu paciente, foi investir na consulta avaliativa. Até então, eu trabalhava somente com a avaliação. Eu fazia uma avaliação, que geralmente era 30 minutos, eu chegava, conversava, olhava a pele do paciente, explicava que o melasma era só o genético hormonal, explicava que a pessoa ia precisar de uma preparação ali, ia precisar hidratar bastante a pele e fazia, limpeza de pele, os outros procedimentos em cabine. Eu nunca usei ácido, eu sempre fui contra o uso de ácido desde quando eu estudava, até porque eu sempre tinha melasma, e eu ficava observando aquelas pacientes que voltavam com efeito rebote, no tempo que eu estudava, então isso eu nunca achei legal não, então isso é um peso que eu não carrego, até porque quanto mais inflamação a gente causa ali na região da pele, mais o melasma se inflama, Então, essa consulta avaliativa mudou muito minha realidade. Hoje a paciente vem aqui, a gente faz essa consulta, se ela tem exames laboratoriais ela traz, se ela não tem eu solicito, eu passo indicações ali para que a paciente já possa começar a tratar esse melasma em casa, mesmo que ela não feche o tratamento. E isso mudou muito. A minha consulta geralmente é 1 hora, 1 hora e meia, e eu explico tudo mesmo. E eu ganho meu dia quando a paciente diz assim: nossa, mas nunca ninguém me falou sobre isso? Nossa, mas então quer dizer que melasma não vem do sol? Gente, eu ganho meu dia. Porque o que a Bíblia diz? Que o povo perece porque falta conhecimento. E sim, eu creio que a minha missão de vida é levar conhecimento para as pessoas. O povo precisa parar de perecer, então nós precisamos mostrar realmente a raiz do melasma e como tratar de forma assertiva e fugir desse negócio de fazer peeling, descamar a cara do coitado paciente, que depois só vai piorar. E então nós precisamos levar a realidade para essas pessoas, mas para levarmos nós precisamos primeiro conhecer, Então invista em conhecimento, faça uma boa consulta avaliativa. Tem bastante paciente que ainda chama, no Instagram e pergunta qual é o preço. Aí eu sempre falo, olha, a minha consulta avaliativa tem um custo tal, porque o protocolo é para você. Então faça essa consulta avaliativa, nessa hora é a hora que você vai mostrar que você sabe, que você conhece, e vai fazer bastante diferença ali, como o seu paciente vai te enxergar. E a terceira coisa que eu fiz foi individualizar o seu tratamento. Cada paciente que chega aqui, ele pode conversar com a colega que também trata comigo, não vai ser igual. Porque somos seres humanos únicos. Cada paciente tem uma raiz diferente, então não dá para ser receita de bolo. Então não dá para usar aquele kit em todo mundo. Talvez no final do tratamento talvez sim, mas no início que você precisa entender a raiz do melasma e tratar esse melasma de dentro para fora pela raiz, cada pessoa é diferente. Então individualize esse tratamento, deixe de seguir protocolos. Antigamente eu falava assim para paciente: eu vou passar para você aqui 10 sessões do protocolo X,
né? E executava esse protocolo ali na paciente, tudo igual, e daí algumas respondiam bem, outras não respondiam bem, e isso gerava uma frustração terrível dentro de mim, porque eu pensava, gente, mas eu executei corretamente, eu executei da mesma forma, por que fulana deu certo e a ciclana não deu certo? Porque eu não fazia um tratamento individualizado, porque eu não tratava o tratamento o melasma pela raiz, e seja qualquer outra disfunção estética que seja acne, que seja celulite, que seja queda capilar, é necessário tratar pela raiz. E essa vai fazer toda a diferença, é você individualizar o tratamento do seu paciente. Eu individualizo também a questão do tempo. Nem todo paciente pode vir 2, 3 vezes na semana em cabine. Então, você precisa ver qual é o tempo desse paciente e fazer algo que adapte à condição para que seja um tratamento que a pessoa vá aderir. E outro ponto muito importante, individualize valores. Então, não existe isso de, minha paciente não pode pagar por isso. Pode, se você conseguir fazer um tratamento individualizado dentro da condição financeira dessa pessoa. A primeira pergunta que eu faço nessa consulta avaliativa é: qual a sua profissão? O que você faz? E eu já justifico, para ela não achar que eu quero saber quanto que ela ganha, eu já justifico dizendo: olha, estou te pedindo para mim saber a que meio externo você está exposta. É importante o meio externo? Com certeza. Se essa pessoa está no frio, no calor, se essa pessoa está exposta, sei lá, às vezes uma panela que sobe um vapor, você precisa saber o que essa pessoa faz. Mas também vai te dar norte para saber quanto você pode cobrar dessa pessoa. Se ela te falar que tem uma profissão que você sabe que não rende muito, você vai individualizar também ao que você vai colocar. Às vezes ela precisaria de um tratamento muito mais complexo. Precise, mas aí o que você vai fazer? Você vai fracionar. Você vai colocar isso de forma mais extensa, que vamos chegar sim lá no resultado final, porém você não vai enforcar essa pessoa. Tenha em sua clínica condições de parcelamento. Hoje nós trabalhamos aqui em 12 vezes no cartão, porque nós precisamos individualizar os tratamentos. Existem pacientes que precisam parcelar para receber, e isso tudo nós precisamos pensar na hora de oferecer um tratamento. O tratamento é barato? Não, geralmente não é, nenhum tratamento estético é barato. Então nós precisamos individualizar e levar essa condição para o nosso paciente, certo? Então, foram 3 coisas que eu fiz para mudar que mudou, né? 3 atitudes que eu tomei, que mudou, assim, a minha vida como profissional. A primeira delas foi investir em conhecimento, que é o nosso principal ativo. Invista e mostre isso para o seu paciente, porque muitas vezes nós sabemos muito, mas nós esquecemos de divulgar isso, de mostrar isso para o nosso paciente. Então, invista na consulta avaliativa. Nessa consulta avaliativa é aquele momento em que você vai conseguir falar de fato para o seu paciente tudo aquilo que você sabe, mostrar que você não é mais do mesmo, e tratamentos individualizados. Quando eu falei em investir em conhecimento, gente, uma coisa que eu fiz e que eu acho que foi muito importante foi voltar os meus estudos para aquilo que eu queria fazer. Eu investi em conhecimento voltado para o melasma, porque eu queria trabalhar melasma. É muito difícil você conseguir investir tempo e dinheiro em tudo, porque a estética é muito abrangente, né? Então, nós precisamos, de fato, escolher algo para sermos especialista. E quando você fala especialista, com certeza você vai ter muito mais crédito do seu cliente. Então, escolha aquilo que você quer fazer para ser especialista nisso, invista muito tempo e muito conhecimento nisso, porque eu tenho certeza que vai fazer uma diferença incrível nos seus tratamentos, nos seus resultados e na forma com que as pacientes vê você, certo? Gente, é isso. Hoje eu falei sobre o que eu penso sobre o real tratamento de melasma hoje em dia, né? Que é o que nós temos aí, que é o tal dos kits caros e ainda escamação de pele. Deixei aqui 3 dicas para vocês daquilo que eu fiz e que mudou minha vida. E eu espero vocês toda segunda-feira aqui às 8h57 da manhã para mais um Café com Estética. Gente, muito obrigada!